Olá, Constança, bem-vinda, entra, senta-te. Então, pois é, depois do primeiro livro, em que tentavas, enfim, lançar alguma ordem num tema muito polémico, a questão do sono dos bebés, em que dizias os bebés também precisam e querem dormir, com certeza, assim como as mães, agora resolveste pensar, e bem, na questão das mães, dessa outra parte da díade, que muitas vezes é, penso eu, na nossa cultura de agora, pensada ou mencionada em função, como dizia no início do programa, se voltou ao peso de antes da gravidez ou não, não é? É triste isto. É verdade. Muitas vezes o foco na mãe é um foco que, a meu entender, não é o foco que a mãe precisa, de facto. Estamos muito centrados às vezes em questões acessórias, muitas vezes essas questões são questões que preocupam a sociedade no sentido não da individualidade da pessoa, mas se a pessoa já está de volta ao seu papel produtivo e normal, não é? Portanto, claro, nós ficamos todos muito descansados enquanto sociedade com o normal. E as mulheres voltarem rapidamente ao seu eu organizado, tanto do ponto de vista físico como emocional, à casa arrumada, às calças de gangue antes da gravidez, ao bebê rotinado. Isso parece que é a única preocupação com as pessoas que rodeiam uma mãe em pós-parto. E, na verdade, uma mãe em pós-parto, como sempre, que falamos do universo da mulher, nós somos um mundo, mas uma mãe em pós-parto é um universo, claro, não é? Claro. Nasce uma mãe quando nasce um bebê, como tu também dizes. Sim, nasce uma mãe quando nasce um bebê e às vezes está toda a gente a olhar para o nascimento do bebê e não se olha para o nascimento da mãe. E o nascimento da mãe também é um parto em si próprio, com muitas questões, muitas revoluções, muitas dúvidas e incertezas. E às vezes nem são dúvidas ou incertezas do ponto de vista de muda-se a fralda assim ao assado, põe-se o bebê a dormir assim ao assado. Isso é com o que nós formulamos a um nível consciente, porque o que está a passar-se é uma revolução muito mais profunda. Tu tens um trabalho que fazes diretamente com as mães, com a família, com os bebés e penso que se calhar uma boa parte desse teu trabalho é exatamente ler o que não é dito, não é? Às vezes tem que ser, até porque nós achamos... Bom, o meu papel... E eu esclareço muito isto, eu sou uma terapeuta de bebés, eu não sou uma psicoterapeuta, eu não sou uma psicóloga, não sou uma enfermeira, não é o meu papel. E muitas vezes precisamos, de facto, até de trabalhar em equipa. Esta ideia da aldeia que deve rodear o nascimento de uma criança é uma aldeia também em termos de técnicos, porque cada um de nós deve ocupar um papel espaço, e às vezes somos precisos muitos, outras vezes não somos precisos nenhum de nós, claro, depende de cada caso. Mas o meu papel é um bocadinho eu, através do bebê, porque muitas vezes é o bebê que está a exteriorizar o que o adulto não faz, não é? E então, quando se dá voz ao bebê e quando se consegue ler o que o bebê está a tentar dizer, muitas vezes está eu estou preocupado com a minha mãe. Oh, Constança, dá um miminho à minha mãe, conversa com ela. Precisa de atenção. Ela precisa. Põe a minha mãe a dormir. E às vezes acontece isso, eu às vezes até falo com ele. É engraçado que as mães, eu conto isso no livro, muitas vezes as mães chegam com os bebés e o foco é sempre o bebê. Então elas procuram ajuda para o bebê do que para elas. Claro. Portanto, a razão de virem é sempre uma razão relacionada com o bebê. Eu fiquei muito feliz desde o último livro, tenho muitas mães a chegarem-nos, não só a mim, mas também a alguns colegas que fazem trabalho complementar, a chegarem-nos a dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso descansar. Eu até sinto que está tudo bem com o meu bebê, mas é comigo. E isso tem sido realmente um progresso passo em frente, enorme. Não é? Sim. Das mulheres sentirem que merecem também olhar para elas próprias. Isso deixa-me muito feliz. Mas muitas vezes chegam com o bebê e o bebê eu vejo essa expressão em muitos bebês, eles fazem aquela... Ela está em boas mãos. E então muitas vezes até adormecem ou ficam muito caladinhos a escutar e pronto. E um recém-nascido não é sozinho, ou seja, nasce uma família e nós temos que cuidar de todos na família e não pôr uns contra os outros, como muitas vezes as estratégias que são sugeridas às mães, o modelo de abordagem ao bebê, de abordagem ao sono, ao choro, até à própria alimentação, é muitas vezes um modelo de conflito. Sem dúvida. De conflito com a fisiologia do bebê e de conflito, introduz conflito na relação. E isso é o oposto
daquilo que eu entendo que deve ser trabalhado, logo é o oposto da minha abordagem. Claro, e tu no livro tens a preocupação de mencionar, enfim, que aquilo que estás a dizer também tem base científica e quando te atiraste a escrever este segundo livro, atiraste-te a ele com algum temor e tremor, por aquilo que pude perceber, não é? Pois, chegaste a um determinado ponto em que viste, espera lá, eu agora vou falar de mães e as mães são todas muito diferentes umas das outras, não é? Como é que eu ponho isto num livro? Sim, é complicado. É complicado e é fácil ao mesmo tempo. Isto tem um paradoxo muito... É paradoxal como tudo no meu trabalho. Mas o primeiro livro foi um livro em que, como dizias há pouco, eu senti que, calma, é preciso pôr ordem nas coisas. Eu já tinha o convite para escrever o livro há muito tempo, mas estava muito ocupada com os bebés, não é? Portanto, mas há tantos livros e eu até acho que as pessoas não devem aprender com os livros, devem aprender com os bebés, portanto, ia adiante, não é? E de repente eu começo a ver que o que é vigente, o que é passado de palavra em palavra, é algo que não bate certo com aquilo que eu via nos bebés e que os bebés me transmitiam e transmitiam às mães. Portanto, havia aqui um hiato que o primeiro livro vem muito alicerçado em ciência, não é? Porque eu digo sempre às mães, isto não é teoria da Constança, porque vocês não devem ser levadas de uma teoria para a outra. Isto é um método de observação, de conhecimento e está fundamentado porque a ciência mais recente, e não é assim tão recente, estamos a falar de 20, 30 anos, suporta o comportamento instintivo das mães. Claro. O que é fabuloso, não é? Porque nós achávamos que as mães, aquela ideia que a mãe faz tudo errado, dá colo demais, pronto. Quando eu vou para as mães, não há propriamente investigação científica sobre as mães. Há as correntes de psicologia, não são propriamente a minha área, portanto, e há imensos livros de correntes de psicologia, portanto, não era isso que eu sentia que faltava. E depois temos uma coisa que é, nós somos adultas, nós trazemos muitas camadas, nós somos muito mais diferentes entre nós do que os nossos bebés são entre eles. Portanto, eu tive que ir pela individualidade. Coloquei-me a mim neste livro, Puseste muito, aliás, da tua experiência pessoal. Tu fazes relatos na primeira pessoa, como foi que tu lidaste com algumas questões relacionadas com as tuas gravidezes, com os teus partos, com as tuas expectativas, com o teu conhecimento dos teus filhos, conforme ele se foi desenvolvendo. Portanto, pões muito de ti no livro, não estás só a apontar para outras pessoas, e eu acho que isso também é bonito. E ponho também as minhas mães, e todas as mães que entram neste livro foram mulheres e pais também, porque os homens também entram, embora se chame o livro de Magia das Mães, tem um capítulo que é o livro de Magia dos Pais, estão presentes, e de facto perguntei-lhes, porque foram elas que de alguma forma tiveram estes instantes de magia, às vezes entre nós, às vezes na casa delas, às vezes... Portanto, esta partilha, Constança, aconteceu isto, o primeiro sorriso do bebê para elas, numa altura muito complicada, portanto, e eu perguntei-lhes e elas sim, e aqui estão elas também para falar um bocadinho de nós também passamos por isso e esta comunidade que se tem criado, eu já trabalho há 8 anos com mães e bebés e pais e tenho visto nascer uma comunidade enorme de pessoas que verdadeiramente trabalham a empatia e a entreajuda. Não é os palpites, não é o faz assim, não é eu fiz isto com o meu filho, devias fazer com o teu, nada disso. E isto é uma coisa não direcionada, nós não temos que instruir as pessoas quando experimentam isto transmitem. Claro. E pronto, e esse livro... Uma das questões que tu abordas as diferentes fases, como eu já disse, focaste também na questão das expectativas que as mulheres vão tendo em relação ao seu parto. Umas preferem não saber nada, outras preferem saber tudo e os resultados são os mais dispares, não é? São diferentes quanto cada pessoa é diferente. Exatamente. E mencionas um estudo que foi feito em 2015 por uma associação... Sim, a Associação Portuguesa dos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto. Muito bem, e o enfoque foi exatamente até que ponto é que o parto foi aquele que a pessoa idealizava e como é que a pessoa lidou com essa proximidade ou distância desse ideal, não é? E havia referências muito curiosas, nomeadamente em relação houve várias mulheres que se disseram satisfeitas com o seu parto, no entanto ele não correu como aquilo que elas tinham querido, não é? De acordo com o seu ideal. E uma das questões que tu também abordas é e porque é uma dúvida posta muitas vezes por mulheres mais velhas, mas pode é esta agora das preparações para o parto. Então nós não estamos equipadas para parir e ponto final. O que é que se passa? Porque é que é preciso, não é? E tu abordas essa dúvida. Sim, porque lá está, temos novamente dois lados. Eu concordo muito com a ideia de que não é
isto não são lições que alguém aprende e agora vai ser a mãe perfeita. A preparação para o parto não deve ser isto. Porque se for isto, não vai aportar nada à mulher. Claro. E por isso é que nós às vezes temos mulheres a dizer eu fiz e não me serviu de nada. E é uma coisa que se ouve um bocadinho. Nós no Centro do Bebê acreditamos que uma preparação para o parto é uma preparação para informativa, com boa informação, que não aponta à direção. Não diz, tu deves ir por aqui, tu deves ir por ali. Não. Capacita o casal para fazer escolhas, porque, efetivamente, nós devíamos fazer uma preparação para o parto e para a parentalidade comunitária, no sentido de que a nossa preparação começava na infância. Ao ver as mulheres da nossa família a cuidarem dos bebés. Exemplo, não é? Como sempre, sempre se aprendeu pelo exemplo. Como sempre se aprendeu em comunidade. E nós, a questão é que já não vivemos assim. Temos isso, é verdade. Já não temos isso. Separamos muitas pessoas. Vivemos em gavetas. Vivemos muito em gavetas. Tu tens um bebê até para estares ali à parte de tudo o resto, não é? Lá está, isto está relacionado um bocadinho com o início da nossa conversa, que é a sociedade gosta muito das coisas normais. Bem separadinho, nada de confusões nem contaminações. E a questão do pós-parto muitas vezes é isto. A mulher apanha-se. Eu às vezes digo, se vocês pusessem 20 famílias com um recém-nascido no mesmo prédio, era possível que todos estivessem a passar pelo mesmo sem se aperceberem, cada um fechado no seu apartamento. Tens razão. E o trabalho também é muito esse, o de trazer para a luz estes recantos escondidos. Agora, o que acontece em termos da preparação para o parto, eu acho que há informação que tem que ser passada de uma forma muito isenta, mas porquê? Porque vai ser preciso tomar decisões. Claro. Vai ser preciso eu fundamentar como é que eu me vejo em determinadas situações e o que é que o meu instinto me diz que faz mais sentido. E para fazer isso eu preciso ter alguma informação. Claro, sim. Essa é a parte informativa. A enorme parte, eu, por exemplo, na nossa preparação para o parto, sou eu que faço a preparação da amamentação e eu, acima de tudo, eu digo, eu dou-vos um kit informativo, mas, acima de tudo, vamos pensar em termos emocionais o que vai significar amamentar, os meus conceitos, os meus medos. E é isso que nós temos que preparar, porque ninguém pode dizer vai correr exatamente assim. Claro. E se alguém disser, está a fazer um mau trabalho, porque está a preparar a mulher para uma sensação de controle total sobre a situação. E isso, quando nos tornamos mães, não existe. Não mesmo. É bom que façamos as pazes com essa ideia. Exatamente, e nós que é um pouco estamos de caos que vai preparadas entrar. e confiantes e até abraçar este caos, que é um caos vital, não é? O caos da vida. Produz, é um caos que produz, Exatamente, não é um caos como a terra improdutivo. que é arada para depois virem as flores, não é? Exatamente. Portanto, remexer um bocadinho sem medo e nós estarmos ali com uma boia de o colete. Em vez de andarmos à procura, nós já levamos o colete. Portanto, é isso. Essa preparação eu acho que faz sentido. Nós temos o feedback de que é útil, é boa, prepara muito em pós-parto. Os nossos casais de pós-parto são muito mais de fora do que aqueles que nós seguimos na gravidez, o que para nós é um bom indicador, não porque fiquem zangados connosco e não aparecem mais, mas porque não precisam. Não precisam. Mas realmente ainda há muito este modelo do eu especialista, vou-te ensinar que eu acho que é tudo o que não deve ser. E um dos capítulos que tu tens é dedicado às mulheres que não amamentaram ou que não amamentam, não é? Sim. Porquê é que quiseste fazer isso? Eu sei que tu és uma grande defensora da amamentação, como eu também, não é? Somos as duas, e muitas mais serão, mas pensaste e bem nas mulheres que por este ou por aquele motivo não quiseram ou não amamentar? Penso sempre, porque a ideia é muito presente também neste livro que não havendo um caminho ideal, o caminho de cada mulher é muito também aquele que ela consegue fazer naquele momento. E isso é até protetor para nós, claro. Não é? E quando eu digo, não, eu não quero mais, e a pessoa ao lado, mas porquê? Quer dizer, eu não quero mais, isto pode ser protetor para mim em dado momento. Na questão específica da amamentação, e portanto eu tenho que respeitar isso, na questão específica da amamentação, felizmente a maior parte dos casos consegue ajudar-se e consegue superar-se. Há mulheres até que passam um bocadinho mal ali em dado momento, mas quem já tem experiência em apoio à amamentação também nos consegue dizer, e eu nisso atravesso-me um bocadinho e digo, meu amor, são mais 2 dias disto e eu tenho a certeza que daqui a 2 dias isto já está melhor e daqui a uma semana, às vezes digo,
estamos nas trevas, daqui a um mês vamos estar na lua de mel da amamentação. Essa esperança, não é? É preciso ter experiência para o fazer e é preciso também sermos confiantes, porque perceber que é o processo daquela mulher, claro, e não o nosso, não é? Claro. Mas eu, quando vejo, eu já vi isto 1 milhão de vezes, vamos, que eu sei que tu queres. Eu sei que tu queres, ok? Isto é possível fazer com uma mulher que quer. Uma mulher que... por algum motivo que é dela, não quer, é uma mulher que não vale a pena estarmos a fazer pressão. Sim. Porque ninguém pode obrigar ninguém a amamentar. Claro Isso é um facto absoluto. E depois temos, portanto, não quer, quererá outras coisas e estamos cá para aquilo que ela quiser. Querendo e não conseguindo, essas são as mães que me preocupam mais, que eu trago mais no meu coração neste processo de amamentação, porque já fizeram muitas tentativas, já há muito trabalho, há muito investimento, estão muito desgastadas e as mulheres que eu falo aqui em algum momento são aquelas que dizem eu já quase nem estou a passar tempo com o meu filho ao colo. Portanto, e aqui o que eu procuro avaliar é, daqui por uns tempos, vais ficar magoada porque desististe e querias ter tido alguém ao teu lado que acreditasse e que dissesse vamos embora, ou vais sentir que acabaste por ir a um sítio onde já não querias ir. E isto são elas que decidem. Claro, tem mesmo que ser a pessoa, sem dúvida nenhuma. Olha, para terminarmos mesmo, porquê é que sentiste necessidade de introduzir o termo magia no título do livro? Pois, porque aquilo que eu vejo é a verdadeira magia. Eu tenho alguns casos que conto aí, desde que eu escrevi este livro já aconteceram mais 500. Não é magia no sentido, eu não agito uma varinha e fica tudo bem. É magia da relação. É um bebê, por exemplo, que só chorava, que ainda não sorria e que de repente... a transformação, então. É a transformação e é o poder das mães e dos pais, que no fundo é o poder do amor e da relação mais profunda que nós temos. Essa é que é a magia verdadeira. É exatamente. Muito obrigada, Constança, por mais este livro, o livro da magia das mães, um livro feito a pensar em ti, em nós, em todos, em toda a gente, ao fim e ao cabo. Exatamente. Obrigada.